Pronto, agora acho Olá, que foi. tudo E aí, bem? Danilo, tudo bem? Tudo Tudo jóia? bem, sim, com você. Tudo jóia, graças a Deus. E aí, Tudo bem doutor? também. Vamos lá? Vamos Deixa lá. eu Tá colocar aqui conseguindo me nosso ouvir bem? tema. Tô sim, tá perfeito pra mim. Beleza, Estão me ouvindo bem aí perfeito. também? Também, perfeitinho. Beleza. Só colocar aqui. TDAH. Beleza. Colocando o tema nosso aqui para facilitar pro pessoal. Pronto. Beleza. Bora lá então. E aí, Bora lá. Danilo? Tudo bem com você? Tudo bem? Obrigado aí pelo Espero que convite. sim. Opa, caiu aqui Eu o que negócio. agradeço. Pronto. Tamo junto. Já fazia um Junto. tempo que eu tava querendo conversar com alguém, né, um psiquiatra, para poder falar sobre medicações, sobre como isso pode fazer a diferença ou não, né? É. Tem muita gente que me pergunta todo dia, que nem eu abri a caixinha de pergunta agora de tarde. Passaram de 40 perguntas só sobre Medicações, né? medicação. Assim, é impressionante como as pessoas têm É, dúvida, né? Então acho que é importante a gente começar a falar sobre vamos isso, lá. desmistificar, tem muito misticismo, tem muita dúvida, tem muita gente que acha, por exemplo, que é um negócio que vai te causar um superpoder e tal. Tem várias falas aí que são esquisitas, outras são incríveis e vamos lá, né? Vamos lá. Então, Beleza. eu, eu e o Gabriel, a gente se propôs a falar sobre medicações porque tem bastante gente que de fato tem dúvida, tem dificuldade e tudo mais, né? Por exemplo, essa semana mesmo me chamaram perguntando: o que que eu faço quando eu tomo uma medicação e eu fico com insônia? Falei, cara, você tem que perguntar pro seu médico, né? Então, É por uma boa exemplo, sugestão, é, uma, é a única sugestão que eu né? tenho para fazer, porque assim, eu até posso dizer algo, porém eu não tenho Ah, como resolver o problema dela. Quem tem como resolver o problema dela é o médico. é. Então, Mas sempre essa isso, é uma procure seu pergunta médico. extremamente frequente, né? Sobre insônia, por exemplo, como efeito colateral. Talvez a gente possa até começar por aí, porque tem muita coisa legal para falar sobre isso. Sim, os efeitos colaterais. Então, por exemplo, assim, em relação à insônia, a gente sabe que o próprio TDAH, né, a pessoa com TDAH, ela tem mais insônia mesmo, né? Isso por vários motivos, tanto por conta, às vezes, de hiperatividade, por exemplo, né? À noite, a hiperatividade mental, dificuldade enfim, de relaxar à noite e tal, e começar a ter insônia, como também pode ser por conta de sintomas de ansiedade, né? Eu acho que eu tô ouvindo uma música, Danilo, não sei se é daí. Mas você consegue abaixar um pouco a TV? Opa. Desculpa, que minha mãe tá Ah, assistindo TV imagina. e. Ah, tá. Ok. Só pra saber. Eu não fiquei com medo de ser daqui. Então, Não, não, é aqui e, mesmo. é tranquilo. Então, por exemplo, a hiperatividade, ela pode causar insônia por agitação, pensamentos acelerados à noite e tal, ou a própria ansiedade, ou a própria procrastinação do dia, né? A pessoa procrastinou o dia inteiro, chega no dia, bate aquela culpa, bate puta, eu devia ter feito um monte de coisa, eu vou fazer agora. A gente sabe também que os pacientes com TDAH têm alteração do ritmo de sono, né? Tendência a inverter o horário do dia com a noite mesmo. A noite é mais produtiva para a grande maioria dos pacientes com TDAH. Então, tem vários fatores que contribuem para a insônia, né? Estudos mostrando que a produção de melatonina é um pouco menor nas pessoas com TDAH também. Então, muita coisa contribui. E a medicação, especificamente, né? Falando aí dos psicoestimulantes, principalmente, né? Que podem dar insônia, ela, quando tomada direitinho, né, doses baixas no início, dando tempo para o corpo acostumar com a medicação aos poucos, sempre cedo, né, antes das 10 da manhã sempre, né, as de liberação prolongada, né, como Concerta e Venvance, por exemplo, a chance de ter insônia é baixa, né, tomando devagarinho, começando com dose baixa. Mas pode acontecer, e se acontece, geralmente a gente orienta, quando for possível, reduzir um pouquinho a dose por um tempo, né, até o corpo acostumar um pouquinho, e tomar cada vez mais cedo possível, né? Se a pessoa estava tomando às 11 da manhã, por exemplo, tomar às 8 ou 7, se ela acorda cedo, né? Então já ajuda muito, né? Mas Entendi. é um manejo clínico que normalmente a gente faz por aí, como orientação geral, né? Cada caso é um caso, mas...
falando sobre os efeitos colaterais, um que é muito comum, né, que eu ouço bastante as pessoas falarem é a questão da dor de cabeça e constipação. Não sei Uhum. se você ouve também É, dor de bastante, mas. cabeça, na prática, ocorre mais ou menos uns 20% dos pacientes, né, quando inicia tanto os psicoestimulantes como Concerta Venvance ou Ritalina. Geralmente está associado com início de dose um pouquinho mais alta, né, então reduzir a dose também ajuda bastante até o corpo se habituar. E o uso de analgésico comum, e normalmente não passa da primeira a segunda semana no máximo, né? Então Uhum, é bem tranquilo. Geralmente não são dores de cabeça tão intensas assim, é mais no fim do dia, tensional, né? E uhum, hidratação também ajuda muito. Beber mais água também ajuda bastante a melhorar a dor de cabeça. Porque um dos efeitos uhum, colaterais, né, que pode dar é um pouquinho de boca seca. Então a hidratação é importante para ajudar a contrabalancear um pouco esse efeito colateral. uhum. Eu até que tenho uma brincadeira que eu sempre falo, né, que assim, o Uhum. Venvança, a Ritalina, essas medicações, elas meio que são ladrões de água do nosso organismo, né? Então, sempre Uhum. beber mais água do que eu quero ter o hábito. Importante, importante sim. Deixa eu, deixa eu ver aqui as perguntas, que deram Vamos lá, muitas perguntas que são. Algumas são muito boas, algumas eu achei meio esquisita, mas então, vamos lá. não tem problema, acho que todas são Essa válidas. daqui, essa primeira que eu li aqui, eu já achei excelente. Como não cair na armadilha de querer tomar toda hora? Pois é, então, aí precisa saber do que ela está falando, né? De qual remédio seria. Provavelmente a Ritalina, imagino, né? Que tem a Uhum, meia vida porque, curta, são ali 3 a 5 horas, né? uhum, Então, é assim, o psicoestimulante, ele funciona, né? Só que a partir de uma dose, ele não vai te trazer superpoderes, isso não existe, né? O máximo que o remédio vai te ajudar é você conseguir normalizar um pouco a ação cognitiva dele. Então, a atenção, concentração, memória melhora, né? Mas não vai para um patamar ultra mega, não existe isso. Então, uhum, pacientes às vezes que tomam para estudar, não sei o que e tudo, eles têm a sensação de que eles estão indo muito bem, porque o remédio de fato tira um pouco o sono, dá uma agitação. Então, esse efeito colateral, né, que a pessoa sente, provavelmente está relacionado com: bom, estou tomando um remédio para estudar, estou sentindo efeito colateral, logo estou super inteligente. E não é verdade. Né? Os estudos com avaliação neuropsicológica, quando a gente pega para fazer, eles mostram que a pessoa está tão bem quanto antes, não mudou nada. Assim, você faz lá teste de uhum, inteligência, QI e tal, tá tudo igual. Então, não existe. uhum. Então, É doses só altas uma. não levam ao melhor desempenho. Seria só uma espécie de efeito placebo, né? Porque a pessoa. Ela sente ali algum efeito do remédio e acredita nele como o resultado ali de que, bom, agora eu estou super bem, né? Fica mais confiante, de fato, mas isso não aumenta o resultado no final dos testes. Uhum. Acabaram de fazer uma É, pergunta que essa pergunta eu achei vamos lá. interessante, porém complicada. Qual a equivalência da Equivalência de dose dose, né? entre Ritalina, Venvanse e Concerta? Então, é mais ou menos assim. Tendo o Concerta como base, o Concerta de 18 miligramas equivale mais ou menos a 20 miligramas de Ritalina, tá? Só que Uhum. seriam 20 miligramas de Ritalina em 12 horas. Né? Que Então, é. teria que, por exemplo, fracionar 5 miligramas 4 vezes e aí você consegue prolongar para 12 horas, né? 3 a 4 vezes ao longo do dia. A equivalência para a Venvance seria mais ou menos assim: o Venvance de 30 equivale ao Concerta de 36 ou 40 miligramas de Ritalina, mais ou menos por aí, tá? Uhum. E aí, por regra de 3 você deduz o resto, né? Mas seria Entendi. mais ou menos essa. Ou seja, a dose A mínima do grande. Venvance já é uma dose intermediária do Concerta. Uhum. A grande maioria das pessoas do planeta que eu ouço falando sobre as medicações falam: Meu, o Vingança é muito melhor, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele não me dá efeito É. colateral, ele me dá mais atenção do que qualquer outro remédio e Uhum. tal. Qual é a grande diferença, tanto neurológica, por que ele se difere tanto quando se trata da Ritalina ou de outras medicações? Que assim, é, a grande maioria das pessoas que eu ouço falar, elas pegam e falam: Cara, a verdade é que o único problema do Vingança é o preço, porque do resto, ele é o melhor de todos.
Assim, se for comparar Venvance e Concerta, em termos de preço, não muda muita coisa, não. Se comparando com Ritalina ou até os outros concorrentes agora da Ritalina também, realmente são bem mais baratos, né? Só que, Uhum, assim, não tem diferença em termos de eficácia pelas pesquisas, isso que surpreende muito a gente, né? Quando você pega tanto o Concerta quanto o Venvance, são iguais em termos de eficácia, né? O que muda é o seguinte, o Venvance, ele tem outros efeitos, além da melhora da concentração, né? Então, uhum, que poderiam ser, porque ele tem dois mecanismos de ação, né? O Venvance, ele atua inibindo a bomba de recaptação da dopamina, ou seja, aumentando a dopamina, né, no córtex pré-frontal, uhum, assim como o Concerta faz, só que ele tem mais um mecanismo de ação adicional, que é aumentar um pouquinho a produção de dopamina também. E esse a mais que ele tem, que é próprio das anfetaminas, ele faz com que tenha um pouco de efeito antidepressivo, embora não seja uma medicação antidepressiva, ele tem um pouco desse uhum. efeito antidepressivo, e principalmente na energia, né, e também na inibição de apetite, que é mais forte. E essas são as diferenças principais. Então, a pessoa sente de fato um pouco menos de sono, um pouco mais de drive para fazer as coisas do que no Concerta. Atua um pouco na Uhum. motivação, né? Só que o Concerta, em Interessante. relação ao Vivance, quando você compara assim, para atenção, concentração e mesmo para hiperatividade, os resultados são iguais. O que muda provavelmente é aquela sensação que a gente estava falando antes, né? A pessoa Que é a sente o sensação. efeito da medicação e acredita que está funcionando mais também, mas não tem isso. Outra coisa que talvez esteja interferindo nesse julgamento é que a menor dose do Concerta é metade da menor dose do Vivance, em termos de efeito. Então a pessoa começa tomando Uau. Concerta, por exemplo, né? E acha que está fraco, aí muda para o Venvance, agora funcionou, porque aumentou a dose, na verdade, né? Aumentou a dose relativa, Entendi. então pode ser por isso também. Caramba, sensacional. Eu não fazia ideia disso. De que, Pois é. por exemplo, a equivalência mudava muito de uma substância para outra. Sensacional isso. Muda um pouquinho sim. Sensacional. E isso já faz uma grande diferença para tudo, né? Sim. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Meu filho de 11 anos. Ritalina, achei muito caro, levei um susto. Infelizmente é caro. E pra conseguir mais em conta é muito É, trabalho mesmo. É caçar a farmácia, gente. Não tem outro jeito. isso tem que pesquisar mesmo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tô dando uma olhada também aqui. Tá ali na LA 30, tá. Quanto que tava lá na farmácia, Ingrid? Só pra gente ter uma base aí, poder falar depois. Olha, a última vez que eu pesquisei, porque as pessoas me perguntam e tal, eu fiz uma pesquisa. É, O Venvance em torno de 313 a por aí, né? 400 dependendo das doses, 400 chega a 500 dependendo das doses, né? Uhum. Daí vai. E É, já o Concerta está entre 318 a 320, 318 a 350. Também não se difere muito do não Venvance. muda tanto, E a Ritalina acaba por volta de uns 250 a mais ou Uhum. menos. E o metilfenidato, né, que seria a Ritalina, seja ela original quanto as, as genéricas, estão entre R$ 15 e 40. Eu vi, Uhum. por exemplo, as É, genéricas como a Tenzi a R$ 15, né? uhum. Então, É, podem ser úteis. Para quem não tem condições de pagar, talvez seja a melhor opção, a né? Ritalina é uma das opções mais baratas, mas aí precisa ter cuidado também na hora de avaliar, porque a Ritalina dificilmente você vai tomar um comprimido no dia, né? Você precisaria fracionar a dose, tomar várias vezes, né? Então, a dose mínima eficaz ali seria em torno de 20 a 30 miligramas para adulto, ou chegando até 60, mais ou menos, né? Uma dose Uhum. máxima. 60 serão 6 comprimidos por dia, né? Aí precisa fazer conta, porque se for R$ 15, 30, seria para 5 dias, né? Então, precisa ver, daria E uns acaba sendo, 80 e tal. e É mais acaba barato sendo ainda, mas complicado, né? Tantos comprimidos é, no mesmo dia se acaba você sendo já. pensar, se você pensar que o paciente com TDAH já tem dificuldade para se organizar,
né, para lembrar das coisas e tal. Acabou o efeito do remédio, naturalmente ele vai ficar mais sem atenção, sem concentração. Aí para lembrar que tem que tomar, tem que pôr lá o alarme no celular. Aí eu olha, daqui a pouco eu tomo, aí já esquece. E acaba atrapalhando, né? Na minha experiência com os Uhum, pacientes, eu sempre percebo que a Ritalina, várias vezes ao dia, assim, é muito difícil de manter, é complicado, as coisas acontecem e tal, e esquece. Aí fica aquela coisa de, eu vou tomar quando eu preciso, né? E tomar quando eu preciso, você precisa o tempo todo, né? Assim, os sintomas, eles estão presentes o tempo inteiro, e não é só para trabalhar ou uhum, estudar, né? Isso que as pessoas confundem. Eu acho que dá até para emendar na pergunta aqui que teve, que é assim, o remédio é para sempre ou para controlar, né, o TDAH depois de um tratamento prolongado? Olha, eu vou te falar, isso depende muito, né? Assim, depende muito. Tem pacientes que, de fato, depois de um tempo com tratamento contínuo, tal, e terapia associada, desenvolvem hábitos legais aí que conseguem controlar bem os sintomas e aí de repente entra numa fase da vida ali mais tranquila, que ok, se for o predomínio desatento, talvez dê para ficar um tempo sem medicação e tal, de repente começa o mestrado, depois alguma coisa, volta a tomar. Dá para fazer uhum, esse uso flutuante em alguns casos, mas via de regra, o TDAH ele traz muito prejuízo, né? De forma geral. uhum, Então, aumenta o índice de acidente de trânsito, aumenta o uso de substâncias, né? Mais frustração no trabalho e tal. Então, são muitas áreas ao mesmo tempo que acabam envolvidas e, na grande maioria dos pacientes, a tendência é recomendar o uso prolongado porque isso vai beneficiar em várias áreas. Em casa, sim, para conectar ali com o cônjuge, né, e tal. Tudo isso é importante também, né? uhum. Eu tava, falei sobre a questão do uso, como é que é e tudo mais, né? No Twitter, e eu achei muito E aí? interessante alguns comentários do pessoal no Twitter, por exemplo, uma das pessoas dizendo assim, que a primeira vez que ela tomou, né, ela pegou e falou, caraca, é assim que é um cérebro de um neurotípico, né? É, E a verdade é que a medicação ela faz total diferença na vida de quem tem déficit de atenção para poder ser faz. funcional em questão do dia a dia de trabalho dela, da vida dela, para que ela consiga É, desempenhar as coisas como ela gostaria, sabe? Porque o é. problema do TDAH não é falta de vontade. Tem muita gente que vai falar que acha que é De preguiça, jeito que é nenhum. isso, que é aquilo, que muita gente, né, acaba acreditando que é burra. O que eu ouço toda semana de gente aqui no TDAH Dislex Eu comentando, também. cara, eu me sinto burro. Eu tenho 3 grupos, aliás, 6 grupos de WhatsApp aqui do TDAH Dislex. Vira e mexe, eu abro eles e alguém chega. Pô, cara, é que bom eu encontrar alguém pra poder conversar, que seja como eu, porque, cara, eu me sinto podre, eu me sinto burro, eu me sinto triste, e, e assim por diante. E a medicação ela vai ajudar exatamente É, nessas coisas, porque ela vai te você tirar sabe, de um loop de sensações ruins. você sabe, Danilo, que isso é tão frequente na prática que assim, a gente acabou até criando um grupo de apoio assim para TDAH, né? Porque as queixas são tão parecidas, os pacientes têm tanto sofrimento igual, que a gente acabou montando grupos de apoio aqui na clínica, porque isso faz com que a pessoa se sinta validada, né? Você faz ali um grupo, conhece gente que está no início do tratamento, gente que já está tratando há mais tempo, vê quais são as dificuldades e as soluções, né, que cada um encontrou e tal. Isso é Uhum, muito bacana, traz uma validação muito legal, né, diminui o sofrimento, porque são pessoas que sofrem muito, mas é muito legal uhum, de atender, né? São pacientes muito legais, porque são pessoas que têm muita empatia, que são do bem, que geralmente são muito tranquilos e que sofreram muito ao longo da vida, né? Então são muito uhum. resilientes, né? Aguentam muito tranco. É engraçado que eu Sim. sempre falo assim que em situações de caos, em situações onde tudo deu errado ali, não sei o quê, são as pessoas que mais ficam tranquilas e tal. Não, gente, tá tudo bem, vamos lá, vai ser assim, não sei o quê. Assume a liderança de uma equipe, por exemplo, nesses momentos, né? É super comum isso. Sim. Porque são pessoas que sabem lidar com o imprevisto, com as coisas que É, a saem gente, a errado, gente né? vai De aprendendo, um a jeito ou gente de vai outro, aprendendo na vai se marra, né? virando. Porque Na a pancada, vida né? nos ensina na marra, a gente não tem outra É, opção. Ou a gente faz ou a gente faz. Então, é, então a gente decide pelo fazer, né? Pra não é. sofrer, pra evitar dores e assim por diante. Tem uma Uhum. pergunta que fizeram aqui,
né? Opa, vamos Que lá. ela pegou e falou assim, cara, o meu médico me receitou bupropiona Uhum. para o TDAH. Realmente funciona? Sim, o propiona funciona para TDAH, porém não é a primeira escolha, né? Em termos de Uhum, eficácia, tá? Quando que a gente prescreve bupropiona em situações de TDAH? Quando o paciente tem, por exemplo, aqui no Brasil, né? Quando o paciente tem muito sintoma ansioso ou principalmente depressivo, né? E a gente quer tratar a depressão ao mesmo tempo que quer ajudar a melhorar um pouco o TDAH. Então, a bupropiona, sim, ela é dopaminérgica, ela age melhorando a concentração também, porém, o impacto dela, ou seja, o efeito é menor do que os psicoestimulantes. Então, é um uhum, tamanho de efeito menor e por isso é terceira, tá como terceira linha, né, de tratamento. uhum, Mas é eficaz, sim, funciona. Para muitos pacientes é suficiente, assim, funciona legal. uhum, E é uma maneira de controlar tanto os sintomas de depressão quanto TDAH com remédio só, né? uhum. Outra medicação que eu achei incomum, né, Uhum. que perguntaram aqui, que eu nunca nem tinha ouvido falar que poderia servir para TDAH, acredito até que foi um equívoco, que é a Brintelix. Que... Então, né, quando o Britax foi lançado, né, Vortioxetina, tinha essa ideia, né, de que ele seria uma medicação, assim, muito pró-cognitiva, que ajudaria a memória, a Uhum, retenção, concentração. Isso, de fato, se mostrou verdade em pesquisas, uhum, só que isso não tem impacto direto sobre os sintomas de TDAH, tá? Ou seja, hum, pode melhorar principalmente aqueles sintomas cognitivos relacionados com a depressão, né? E com afeto, falta de afeto positivo, que a gente chama, né? Que é a falta da alegria, do ânimo. Nesse sentido, o remédio funciona legal. Mas, para melhorar a atenção, as funções executivas, de fato, do TDAH, não tem nenhum estudo aí que comprove, não. Pode até ajudar uhum. indiretamente se tiver sintomas de depressão juntos nessa direção, mas não para tratamento de TDAH. Outra medicação que é incomum, que acabaram de falar Uhum. aqui passam para o TDAH, seria a risperidona. A risperidona, Sim. geralmente eu ouço muito falar de risperidona para crianças, né? Uhum. Não tanto para adultos É, com TDAH. é. A risperidona, ela é um antipsicótico, né? Usado Uhum, originalmente aí para esquizofrenia, para transtorno bipolar também, que é um transtorno do humor. E na infância e adolescência é uma das poucas medicações que a gente tem autorização aí do FDA para usar, então, que são validadas e que não visa também. Então, ela é útil em casos onde tem muita irritabilidade, principalmente em crianças. E, uhum, de fato, melhora muito a irritabilidade, né? Porém, é uhum, uma medicação delicada, a gente precisa de um controle ali para ver alguns hormônios que podem alterar com ela, pode dar uhum, ganho de peso, pode dar sonolência. Então, a gente usa geralmente por pouco tempo e dose mínima, mas ajuda bastante de forma rápida, quando principalmente a irritabilidade é um sintoma importante. uhum. Um tempo atrás, eu recebi uma chamada de uma mãe, por exemplo, que falava: Meu, eu não sei o que fazer. O meu filho é muito agressivo e nananã e tal. E daí ela voltou dias depois e falou: Cara, receitaram isso pra ele, né? E no caso ele era um rapaz com TOD. Então seria uma medicação, por exemplo, que para o TOD seria uma medicação que talvez ajudasse, né? E Sim, seria a mais gente. indicado É, pro é. TOD do que pro TDAH, pelo que eu entendi. Porque seria Sim, para uma sim. irritabilidade e tal. Uhum. No TOD a gente acaba usando um pouquinho a risperidona, né, com alguma frequência, por conta por conta dessa irritabilidade que é muito comum mesmo, né, nas crianças Uhum, opositoras. Mas não é o tratamento, tá? Assim, é uma medicação que ajuda, mas o tratamento é orientação de pais, principalmente. Então, esse é um ponto central aí no tratamento do TOD. uhum. Olha, eu não sei se essa pergunta é interessante para o senhor responder, Vamos né? lá. Mas fizeram a pergunta assim: CDB é tratamento? Eu já passei pelos Então, outros e me senti mal com os efeitos colaterais. uhum. Então, sobre o CBD, é assim, ainda é bastante incipiente, né? Os estudos sobre Uhum, os fitocannabinoides como um todo, né? Em relação ao TDAH. Existem, assim, experiências clínicas, né, favoráveis ao uso de combinações específicas de fitocannabinoides, não só o CBD, para o TDAH, né? Incluindo até o uhum, próprio THC e tal.
Mas ainda são estudos assim, é mais relato clínico, né? Ou seja, Uhum, experiência de colegas que tratam e de fato têm bons resultados com determinadas combinações ali dos fitocannabinoides. Mas é algo bastante incipiente e não é primeira linha, né? Ou seja, a gente tende a usar esse tipo de recurso quando realmente tem efeito colateral, quando não tolera as medicações de primeira linha já consagradas. uhum, entendi. É, Uma pergunta que é extremamente comum e que eu recebo praticamente todo dia também é se aliás, qual que é o caminho do diagnóstico? Que médicos essa pessoa pode procurar, né? então, Ela vai procurar o psiquiatra. Quais médicos seriam os que estariam habilitados a fornecer esse diagnóstico? eu te diria assim que o mais importante é o profissional ter experiência com TDAH adulto, tá? Esse é o Uhum, mais importante. Por quê? Tanto psiquiatras até com neurologistas, muitos têm essa especialização, foram atrás e atendem muito, né? E acabam vendo bastante. Isso ajuda muito na facilidade do diagnóstico, tá? O diagnóstico ele é clínico, né? Ele depende da avaliação do paciente em consulta, alguns questionários que podem ser aplicados, e o mais importante é a história de vida mesmo, né? Quando a gente pega ali o prejuízo funcional ao longo do tempo que o indivíduo trouxe ao longo da vida. Esse é o uhum, dado principal. Porém, tem ali algumas avaliações que podem ser úteis, principalmente em dúvida diagnóstica ou até para fazer uma avaliação prognóstica, né? Ou seja, comparar o uhum, paciente hoje com daqui a 2 anos, por exemplo, né? Como avaliação neuropsicológica, tá? uhum. Que é uma avaliação É, feita por psicólogos, né? Pode falar. uma das coisas que eu vi um tempo atrás, inclusive num desses vídeos da internet, né? Um outro psiquiatra comentando que assim, Uhum. da gente chegar num diagnóstico, por exemplo, a gente teria que consertar o sono dessa pessoa. Porque, por exemplo, uma pessoa que não É, dorme bem, ela pode apresentar todos os é, sintomas do TDAH, isso é verdade. é, É, ansiedade também. tem uma Então, assim, hierarquia, tem uma hierarquia de tratamento aí, então, né? Porque assim, assim, no, pode falar, desculpa. desculpa. Então, assim, no caso do TDAH, a gente teria que, de fato, ir excluindo todo. Para chegar no diagnóstico do TDAH, então a gente tem que chegar excluindo todos esses outros problemas. Sim, né? Geralmente é assim que a gente faz diagnóstico em psiquiatria, né? Porque como a gente depende quase que única e exclusivamente da história e da avaliação dos sintomas, a gente vai excluindo hipóteses que podem ter a ver com aquela queixa inicial, né? Então é óbvio, né? Se chega um adulto falando, olha, eu estou com muita dificuldade de me concentrar, eu não estou conseguindo ler direito um livro, eu tenho... ok, tudo bem, pode ser TDAH, mas vamos ver que outras coisas levam à desatenção, falta de foco, de concentração e tal. E aí tem uma hierarquia de coisas que a gente precisa ir eliminando para chegar no TDAH. Então, por exemplo, se a pessoa não dorme bem, se ela tem apneia do sono, se ela dorme 4 horas por noite, né, não vai conseguir se concentrar, é impossível, né? Então, primeiro tem que dormir bem para saber o que sobra, né? Ou seja, a partir do momento em que ela consertou aquilo, a gente vê se de fato tem dificuldade de concentração. Só que o ponto é, não depende só da avaliação clínica naquele momento, depende muito da história de vida, né? Uhum, Então, história de vida na infância, história de vida na adolescência, a falta de concentração ao longo da vida, isso que conta muito. Então, não é uhum, só, eu estou com TDAH esse mês. Isso não existe, né? Esse mês uhum, eu peguei TDAH, porque eu tô, né, não estou conseguindo me concentrar, não sei o quê. Não, isso não existe, né? É genético, é do neurodesenvolvimento, é uma coisa de uma história de vida com aqueles sintomas. Não é só agora, pode estar pior agora, né? E de fato uhum. existia um de base, É, mas né, não tem isso, não existe. de fato, é que nem você comentou, né? Que pode ter momentos que os sintomas podem aparecer pior, né? Que, por É, exemplo, em mim foi um momento, teve um momento que ele apareceu de forma pior, que foi um momento onde eu tava com vários problemas de trabalho, daí pra piorar, não tava é, conseguindo dormir nem um pouco. Teve um período que eu não dormi quase nada, que foi quando surgiu esse perfil, né? Que foi quando eu comecei a cuidar um pouco mais de mim e procurar legal. saber das coisas, acabei criando esse perfil para poder me comunicar com outras pessoas como eu. No final das contas, Legal. acabou virando esse projeto que tá super legal, super divertido e tudo Que mais, bacana. né? Deixa eu ver aqui sobre as É, perguntas. A Ritalina pode aumentar a ansiedade? E daí o que que a pessoa vai pode. fazer se a
se ela estiver ansiosa, no caso da Ritalina, ela para, ela vai entrar com outras medicações? Então, geralmente o que acontece, né? No TDAH é muito comum comorbidade. Então, ansiedade, depressão e substâncias e o uso de drogas, né? As substâncias são os principais. Mas também pode ter bipolar, também pode, enfim, qualquer outro transtorno psiquiátrico pode vir junto. Os mais comuns são esses. Uhum, E aí qual o problema? Na ansiedade especificamente, né? Quando se o paciente está com muitos sintomas ansiosos, né? Está com insônia, está agitado, teve crise de pânico semana passada, tal, você não vai entrar com Ritalina para ele. Pelo menos não sem uma medicação para ansiedade junto, né? E por um tempo para depois começar a Ritalina ou qualquer outro psicoestimulante. Por quê? uhum, Porque os psicoestimulantes podem piorar a ansiedade, pelo menos no início, como efeito químico do remédio. A longo prazo, eles melhoram a ansiedade, porque a pessoa se procrastina menos, começa a realizar mais, começa a se sentir bem, e a ansiedade vai embora, que é uma uhum. consequência do TDAH, né? A procrastinação, principalmente. A pessoa vai enrolando fazer É. um monte de coisa, acumula, fica ansioso, óbvio que tem motivo, né? Mas tem que cuidar da ansiedade primeiro. Então, geralmente, né, a gente trata primeiro a ansiedade, por ali 2 a 4 semanas, até ter uma resposta, e depois você entra com a medicação para TDAH junto, né, com a medicação para ansiedade também. Então, sim, ela Uhum. pode piorar, e aí o ideal seria tratar a ansiedade primeiro, e se tiver tendo sintomas de ansiedade, mesmo tratando a ansiedade, diminuir um pouquinho o psicoestimulante por um tempo, assim, seria a orientação padrão. Uhum. Olha, uma das coisas que me comentaram aqui é que a É. pessoa pegou e falou assim, cara, eu não posso tomar a medicação para o TDAH porque eu sou cardiopata. No Uhum. caso de uma pessoa que ela é cardiopata, existe alguma medicação que pode ser usada? Talvez alguma medicação, não necessariamente os estimulantes, mas que pode diminuir os sintomas do TDAH, Uhum. que sirva para alguém que é Existem, cardiopata? existem sim. Os próprios psicoestimulantes, tá? Isso é em parte um mito, né, de que cardiopata não pode tomar Ritalina, por exemplo, tá? Uhum, Tem estudos mostrando que o risco cardiológico em pacientes com arritmia, por exemplo, é igual à pessoa que não toma. É só tomar uma dose relativamente baixa, né, 18, máximo 36 miligramas de Concerta, por exemplo, né? Que a chance é muito pequena de ter algum problema. Para Venvance não tem uhum, tanta evidência de segurança ainda, mas para Concerta e Ritalina já tem. Então, assim, em casos mais graves, realmente, sempre precisa de um aval do cardiologista, né? Tem que trazer exames de rotina. Tá tomando Ritalina, faz um eletrocardiograma para ver como é que tá, né? Um Holter e tal. uhum. Mas, assim, caso a caso, né? Tem casos que dá para usar sim, só que precisa de um cardiologista e esse acompanhamento integrado aí Teria que para fazer funcionar legal. um tratamento É. multifuncional, né? E Pra tem poder outras dar certo. medicações também que podem ser usadas, a própria atomoxetina também, né? Tem um Uhum. perfil aí um pouquinho mais favorável. Enfim, aí tem que ver, né? Caso a caso, depende do Aí tipo seria de questão. Mas não é impossível de usar, não. Tem tratamentos que é viável, que é possível sim. legal. Legal, isso é importante, né? Porque é uma coisa que, inclusive, não é a primeira vez que eu ouço isso, né? De tipo, É uma dúvida comum, né? é uma dúvida extremamente comum. Agora, sobre os genéricos, né? Perguntaram aqui também sobre os genéricos. Os genéricos da Ritalina, né? Porque do Venvance ainda não tem por aí. É, eles são de fato inferiores? Dá pra dizer de sim, ou eles, enfim. Então, não sei. Caso a caso. Não, verdade. É difícil falar é inferior ou não é, né? O preço é inferior. Agora, é Uhum, assim, qual que é a questão, né? Os genéricos, eles têm uma lei que rege e tem a fiscalização, né? Na lei, me corrija algum advogado aí se eu estiver falando besteira, mas na lei está que você pode ter uma alteração de até 20% do princípio ativo dentro da lei, né? De um uhum, comprimido para o referência. Então, isso pode estar, né, enfim, como uma dentro da norma. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 5% esse limite, né? Aqui é 20%. 20% de diferença é muita coisa, né? Isso podendo ser de um comprimido para outro da mesma cartela, né?
Então, um está 20% acima, o outro está 20% abaixo, dá uma diferença de 40% de um dia para o outro. Uhum. No Então, de TDAH, fato. como o efeito é no dia, na hora praticamente, pode ter variação. Isso é a teoria. Na prática, o que que eu vejo, né? Assim, tem pacientes que se dão muito bem, que não percebem diferença nenhuma, e aí eu acredito que isso tem muito a ver com a absorção do remédio pelo corpo, porque no comprimido não tem só o princípio ativo, né? Tem também o que a gente Uhum. chama de veículo, que é o que leva o comprimido para o corpo. Porque você pode ter lá titânio, vários estabilizantes e tal, né? Dependendo da qualidade desse veículo, você pode absorver melhor ou pior um determinado remédio no seu intestino, né? Mesmo tendo a Uhum. quantidade do princípio ativo lá. E aí é que faz a diferença, né? E Uhum. geralmente o custo menor aí dos remédios está relacionado principalmente com o veículo. Então, Uhum. mas aí o que acontece? Você tem um intestino legal, um estômago bom, tal, de repente você absorve tão bem quanto. Agora outra pessoa ali que, né, não tem a mesma biologia, não tem a mesma genética, pode absorver diferente. Na Uhum. prática, o que eu vejo é que os genéricos são um pouquinho inferiores na média, mas não é para todo mundo. Uhum. Aproveitando que você falou de intestino, né? Vou entrar aqui numa fala que, inclusive, eu vi essa semana no seu perfil, que é a questão É, de que nosso intestino seria o nosso segundo cérebro, né? Então, pois é. assim, levando em conta que o intestino seria o nosso segundo cérebro, de certa forma, alimentação saudável e tudo mais, ela pode ajudar a prolongar o efeito da medicação, ou alimentação É, ou tem assim, a coisas que, por alimentação exemplo, poderia diminuir o efeito da medicação? tem. Por exemplo, é assim, ó. Tem uma polêmica aí no meio acadêmico sobre alimentação e TDAH, onde sai um artigo de um lado falando que corantes e não sei o que atrapalham, tal, sai o outro desmentindo. Então, tem ainda essa polêmica, né? Os últimos estudos têm falado que o impacto da redução fazer uma dieta específica para TDAH não melhora o resultado, né? Esse é o pensamento atual. A questão é a seguinte: não é só determinados tipos de alimento que podem piorar o TDAH, mas é a saúde do intestino como um todo. Aí sim faz sentido. Seria uma alimentação saudável, né? Ou seja, o que é uma Uhum, alimentação saudável, né? Com menos industrializados, corantes, conservantes, sódio, etc. Por quê? Porque as bactérias do nosso intestino, que constituem, na realidade, o nosso segundo cérebro, né? São principalmente a flora bacteriana, eles dependem do que a gente come. A comida deles é o que a gente comeu, né? E a uhum. comida das bactérias boas, ou seja, que elas fazem bem para o cérebro, só é a comida natural, é a comida rica em fibra, de preferência orgânica, né? Pouco alimento ali industrializado, refrigerante, essas coisas, porcaria de forma geral, né? Porque essas bactérias sobrevivem melhor dessa forma. E aí o intestino fica saudável, né? O intestino saudável, ele não tem ali a passagem de toxina do intestino para o sangue, porque o intestino está segurando bem ali a barreira. Se a gente tem o intestino mais inflamado, porque a gente come muita porcaria, a toxina passa direto para o sangue, aí a gente gera um processo inflamatório sistêmico, isso inclui o cérebro, e o cérebro inflamado ele vai ter menos cognição, isso em qualquer pessoa, com ou sem TDAH. Então, o que acontece? A pessoa fica menos atenta, menos concentrada, etc. Sobre isso, tem um Que, detalhezinho que eu acho que vale a pena falar. É um pequeno estudo assim em ratinho que é sobre aprendizagem e memória, né? Tem tudo a ver com TDAH. É o seguinte, eles pegavam ratinhos normais, né? Colocavam em cima de uma plataforma e aí quando ele descia, colocava a patinha embaixo, ele tomava um choquinho bem de leve assim. E aí ele tirava a patinha e subia de volta, né? Depois, uma hora, 2 horas depois, que seria memória de curto prazo, ou no dia seguinte, que seria memória de longo prazo para o rato, ele não descia mais. Você colocava lá, ele olhava a plataforma e não descia, porque ele já tinha aprendido, ou seja, ele lembrava que aquilo dava choquinho. Só que qual que é o lance? Se você pega um ratinho e obeso, né? Ou seja, que comeu muita caloria, muita porcaria, ele faz isso, ele desce, põe a patinha, volta, viu que ali dá choquinho, né? E não vai de novo naquele momento. Mas você põe ele uma hora depois, ele vai de novo. No dia seguinte também. Por quê? Porque ele caramba, não reteve aquela memória, né? Então a obesidade ela é um processo inflamatório cerebral que piora muito a sensacional. cognição. É.
Então, isso em humanos também, isso já está bem consagrado. A gente sabe que o ganho de peso está relacionado com piora cognitiva, sim, né? Uhum, E então, assim, os cuidados com a saúde de forma geral, principalmente aí a questão do peso, atividade física, alimentação saudável, melhora muito a cognição, mas muito. uhum, E qual o problema? Se você põe uma pessoa para dormir 4 horas, a outra para dormir 6 horas, a outra para dormir 8, no dia seguinte você vai perguntar para ela, você está bem? Ela fala, tô, as três, igualzinho. Só que você põe ela para fazer uma avaliação neuropsicológica, você vai ver que a pessoa que dormiu com 4 horas foi péssima no exame. Assim. A de 6 foi muito uhum, mais ou menos e a de 8 foi bem. Né? Só que elas não percebem que estão mal. Né? A uhum. privação de sono leva a esse tipo de percepção. A pessoa acha que está bem, só que ela não está. Né? E isso no dia a dia é muito difícil da gente perceber. Né? Então, o E sono, a atividade aí física e a alimentação são fundamentais. são as três. Seria então. A gente poderia falar que esses seriam os três pilares e por um quarto pilar para poder fazer ficar perfeito, legal é a medicação, né? Para entrar, A para fechar o medicação é a combo. intervenção mais eficaz, né? Assim, de tudo que a gente pode fazer para melhorar o TDAH, o remédio é o que mais ajuda, tá? Uhum, Ainda é, né? Não tem um outro método. Porém, a psicoterapia é importante, porque o que acontece? Quando você começa a tomar um remédio de TDAH, você começa a ter capacidades que você não tinha antes, né? E aí, qual que é o negócio? Eu sempre oriento a pessoa a começar a terapia junto. Por quê? Porque isso pode dar um nó na cabeça, né? A pessoa fala, pô, caramba, quem sou eu? Né? Porque, assim, aquilo pelo qual me definia não existe mais. Não é daquele jeito. Eu achava que era e não é. E agora, o que que eu faço com isso, né? Então, isso dá um nó, assim, na cabeça mesmo. Então, a medicação uhum, é fundamental que esteja acompanhado de terapia, porque não só nesse processo existencial de quem sou eu, o que eu faço com essa concentração ou com esse silêncio na cabeça que surgiu de repente, não tinha, né? verdade, é Não muito é? doido. É bem isso, Jesus assim, nossa, de Cristo, repente, caramba, eu tô pensando uma coisa de cada vez, né? né? Que E agora, né? Nossa, eu tô lento, né? Dá essa sensação, tô lento, não tô produtivo, antes eu fazia 10 coisas ao mesmo tempo, agora eu faço uma, só que faz uma direito, né? E aí isso dá uma sensação. Então, a terapia ela é importante para esse processo, mas também para ensinar a pessoa a se organizar, a ter as habilidades ali de gerenciamento de tempo, de agenda, tal, porque o remédio ajuda a melhorar todas essas percepções, mas colocar em prática com a ajuda de um psicólogo, principalmente que tem experiência com TDAH, ajuda demais. uhum. Sim, sim, sim. É que nem você falou sobre a questão de pensar uma coisa de cada vez, foi um dos fenômenos que aconteceu comigo, né? E que é muito doido. Porque, É, assim, um dos fenômenos que eu sempre fazia era, tipo assim, eu tô aqui, mas eu não tava aqui no presente, no momento agora. Era é, aqui, depois enquanto eu tava aqui, eu tava pensando, cara, depois eu tenho que fazer tal coisa, e depois eu tenho que fazer tal coisa. E no final das contas, nada saía bem feito porque eu não tava presente no momento, né? Então, uhum, faz total diferença, né? é, Faz total sim, diferença. sei, legal. Ah, tá, é o nome do perfil. Eu pensei que era uma pergunta, mas é o nome do perfil. Ah, o nome do. Terapia ocupacional pode ajudar? Sim. Olha, A grande sim, maioria das sim, terapias podem ajudar bastante no TDAH. sim, de fato. Deixa eu ver aqui as perguntas. Os O principais tempo efeitos de efeito. colaterais, eu acho que é legal também. Os Por principais exemplo, em efeitos crianças, colaterais. os dois principais efeitos colaterais mais importantes, em crianças e em adultos também, é a diminuição de apetite, principalmente na infância. Isso é delicado, né? Porque tem a curva de crescimento, né? A criança e adolescente tem que se alimentar bem para poder crescer, então isso às vezes gera alguma dificuldade, né, de manejo, mas tem maneiras de manejar bem. Dificuldade de Uhum, apetite, principalmente na hora do almoço, porque a janta, geralmente, o efeito do remédio é menor e a pessoa, né, o adolescente come bem. E o segundo é a insônia, né, que pode acontecer principalmente quando o remédio está agindo ainda no período da noite. E aí é aquela questão do ajuste do horário, né? E de uhum. iniciar devagarinho também. Uma das coisas que vira e mexe eu ouço e que eu acho Uhum. muito, muito, muito bizarro são pessoas falando assim: ah, mas
a medicação ela é como se fosse um NZP, um NZP, né? Aquele famoso remédio daquele maldito filme do cara que toma um remédio e ele vira o gênio da lâmpada, tá ligado? Ele vira um super. Cara. E cara, assim, eu já vou começar a resposta, que é que não existe isso. O máximo que o remédio pode te causar é a sua atenção plena. Ponto, acabou, Só né? isso. E que pra você, que para quem não tinha isso, é muito doido, é diferente, é, é, é uma sensação completamente nova que você não sabia como era, entendeu? Uhum. As pessoas, você É, não sabia, e daí de repente isso acontece, você fala, uau, que incrível isso, né? muito legal. Faz sentido, deixa eu olhar isso aqui. Faz sentido eu ter TDAH e Venvance e Ritalina? Não entendeu essa? Vamos pular pra próxima. Vamos lá. Pera aí. Tem uma que é bem legal, que Por que, confunde TDAH por, com TEA também. Achei bacana a pergunta. Confundir TDAH com TEA. Sim, sim, é muito É, comum. Inclusive, é, como inclusive a Ritalina pode ajudar no autismo de alguma forma? Ritalina, Venvance? Ah, pode. Eu pro penso autismo solto, não para comorbidade. pra comorbidade. Então, quando o autista ele é, principalmente um grau mais elevado ali, mais severo, né? E pode ter sintomas de hiperatividade muito intensos, né? Sem muita agitação, muitas vezes a Ritalina ou até o Concerta podem ajudar, né? A diminuir um pouquinho essa agitação. É, mas podem, não é que não existe um remédio específico para autismo, não existe, né? Uhum, Então a gente se orienta muito pelos sintomas, né, alvo, ou seja, agressividade, agitação, insônia, né, que a gente vai medicando e vai ajudando nesse sentido. Então tem medicações que podem ajudar, a metilfenidato é uma delas, né, que é o principal da uhum, Ritalina, pode ser sim, né? Agora, certo. tem alguns traços em pessoas com TDAH que podem lembrar autismo, né? Podem Uhum, lembrar. Como, por exemplo, a hipersensibilidade sensorial, né? As pessoas com TDAH tendem a ter um pouquinho mais de hipersensibilidade sensorial. Então, por exemplo, a etiqueta de roupa pode incomodar muito, textura de demais. comida, demais, né? Então, eu também não gosto, não. Horroroso. Texturas de comida, ou sei lá, imagens assim, com padrões específicos, coisas do tipo, né? Porque são pessoas neuroatípicas, assim como os autistas, têm um funcionamento do cérebro diferente, é só isso. Então, Uhum, podem ter alterações sensoriais, podem ter maior sensibilidade à rejeição, tanto do ponto de vista de história de vida, quanto do ponto de vista neurológico também. Então, tem muitas componentes aí que lembram um pouco, né, o funcionamento autístico em alguns pontos, mas, assim, confundir especificamente não é tão fácil, né? Não é, você, né? Tem pacientes com tanta desatenção que lembra autismo. Isso pode acontecer. Tem uhum, casos graves de TDAH subtipo desatento, né? Que não é hiperativo, é quietinho e tal. Só que tão desatento que não conecta, né? E aí isso pode lembrar autismo, né? Eu lembro de alguns casos no HC, né, que nas hospitais clínicas lá, que tinha mesmo esse diferencial. E aí, quando a gente fez o tratamento do TDAH, virou outra criança. Ela se conectava, não era autista, mas às vezes confunde. Quando o caso é muito grave, confunde sim. uhum. Uma outra comorbidade que vira e mexe eu ouço falar que é a questão da bipolaridade e o TDAH. Tem Uhum. algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas falando que é impossível você ter TDAH e bipolaridade juntas, Não é, não. porque basicamente, uma das coisas que eu vi é que basicamente na teoria a bipolaridade ela é um cérebro extremamente dopaminérgico, enquanto o TDAH seria o contrário. Daí eu fiquei, Hum, enfim, eu ouvi dá um isso um nó, tempo né? atrás, eu fiquei com um nó na cabeça. É É, impossível, não é? não é impossível. Aliás, uma boa parte dos pacientes bipolares preenche critérios para TDAH. O que Uhum, acontece é o seguinte, a medicação para TDAH, ela pode desregular um pouco o humor em alguns casos de pacientes que não estão bem estabilizados. Então, a prioridade é tratar a bipolaridade. Porém, uhum, paciente que está bem estável e tem um histórico de vida, de desatenção, de estudar em 17 escolas, de não sei o quê,
Você vai ver e tem sintomas, e tratar os sintomas desses pacientes não é impossível, não. Tem estudos mostrando que o Vyvanse não induz virada maníaca, não induz oscilação de humor, é possível tomar, com atividades também. Então, só tem que ter cuidado, né, em relação à dose, o tempo, que é um pouco mais prolongado de introdução, mas sim, é possível tratar e melhora muito a qualidade de vida, tá? Melhora Ótimo, bastante, sim, tá? ótimo. Então, não é verdade, não. Aqui, de certa forma, o nosso carro-chefe, né, é o TDAH adulto. Mas É, uma das coisas que eu acredito que é importante a gente falar é sobre o diagnóstico do TDAH na infância, né? A gente passou aí por um episódio durante a luta pelo projeto de lei que foi instituído para pré-diagnóstico nas escolas e assim por diante. O Conselho Federal de Psicologia dizendo assim: ah, porque vocês estão querendo medicalizar as crianças, vocês estão querendo medicalizar o fracasso escolar, blá blá blá, toda uma historinha, né? uhum, sim, Tipo, medicação, a indústria farmacêutica querendo vender mais. É óbvio que não é. uhum, E assim, a medicação, ela de fato, uma das coisas que eu posso dizer é que ela tem um potencial de ajudar muito as crianças também, né? é, E até mesmo para coisas como evitar a evasão escolar, né? sim, Que sim. É o que é seguinte, olha, um. em relação a escolas, tem muita coisa que a gente pode falar sobre escolas de forma geral. Mas assim, no que tange ao TDAH, 5% das crianças têm TDAH. Isso é inegável. São pesquisas pelo mundo inteiro. Não depende de cultura, não depende de raça, etnia, nada. 5% das crianças têm. E de 2,5% a 5% dos adultos. Né? Isso é nos estudos mais recentes. Então, é uma criança a cada 20, ou seja, uma criança para cada sala de aula, pelo menos. Tá? Não são todas, como os professores muitas vezes falam, não todas as crianças dessa sala têm TDAH. Não, porque a aula dele é ruim, né? Na maioria dos casos. Não consegue controlar a sala. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente chama de dificuldade de aprendizagem e o que eu chamo de dificuldade de ensinagem. Tem isso também. Uhum, Né? Porque às vezes a escola também não está adequando o método e a gente tem que tomar cuidado com isso. Ou até os pais também, enfim, tem muita coisa para falar sobre isso. Mas as crianças que têm TDAH, se elas não forem tratadas, a gente sabe por pesquisas, elas vão ter mais evasão escolar, tem mais chance de uso de droga na adolescência, tem mais chance de depressão e ansiedade no futuro, tem menores chances de conseguir uma remuneração adequada profissionalmente, um monte de outros problemas que, assim, de longe superam os riscos de um remédio na infância. Lógico que tem risco, uhum, tem, mas quando você coloca numa balança, você pesa, né, o risco e o benefício, até em relação social, não tem menos amiguinho, porque briga com todo mundo, porque é impulsivo, não consegue se controlar, tudo isso. Então, tudo isso pesa muito a favor da medicação para efeitos colaterais que, na maioria dos casos, dá para controlar muito bem e não impactam de forma alguma ali no futuro da criança, no desenvolvimento. Não tem, né, nenhum uhum. prejuízo a longo prazo. Né? Principalmente o metilfenidato, né, que já tem mais de 50 anos de estudo, de segurança. Então, é uma medicação muito confiável. A própria Venvanse também, que é mais recente, mas também não se provou de forma alguma prejudicial. Agora, sair dando remédio para todo mundo também não, né? Aí tem que tomar cuidado mesmo, né? Mas não é a nossa realidade, né? A gente sabe que a gente ainda vende menos psicoestimulante do que seria necessário para medicar toda a população que tem TDAH. Então, ainda está longe. Perfeito. Falando, você falou sobre a questão, né, das chegada de medicações e tudo mais, e como isso pode ajudar os problemas de Uhum, ensinagem. uhum, Eu gostei de um estudo que eu encontrei falando sobre a questão da criminalidade e uhum. quanta seria a média de pessoas dentro de penitenciárias que teriam sintomas de TDAH, né? Eles não conseguem fechar um diagnóstico até porque as pessoas Olha, estão presas. é, E esse é, estudo, ele chega em torno do sistema prisional em torno de 15 a 30% das é, pessoas que estão lá dentro. O que é é, muita coisa. Então, assim, né, a gente estava falando sobre escola e a verdade é que um TDAH não tratado, não diagnosticado, né, que
e assim por diante, não medicado, ele vai acabar chegando provavelmente na criminalidade. Não porque a gente tem uma falha de caráter, mas é Não, porque não teve acesso, não teve educação, não teve as coisas que precisava ter, não teve o uhum, cuidado que precisava ter. Então essa pessoa acaba chegando num ambiente de muito martírio e sofrimento, né? é, sim, isso é fato, né? A prevalência de transtornos mentais, de forma geral, em penitenciários é muito Uhum, assustadora, é muito grande, né? Lógico, não é só gente com transtorno mental, mas assim, é muito comum de ter problemas assim mais sérios, até esquizofrenia, enfim, né? Pessoas que cometem crimes e em vez de receber um tratamento vão para cadeia, né? Enfim, é uma triste realidade, mas é fato, né? uhum. Acho que está chegando o nosso horário aí, né, Danilo? Não sei Sim, até que hora sim. que a gente vai. Acho que é importante. Então, assim, vamos só para algumas considerações finais para a gente poder Vamos lá. fechar isso aqui, né? Que eu acho que era interessante a gente só colocar aqui como para responder para que não fique fail as perguntas. Uhum. O diagnóstico, então, quem fecha seria o psiquiatra junto com o neuro, correto? Sim, do ponto de vista médico, sim, né? Psiquiatras e neurologistas têm mais esse treino, né, para identificar o diagnóstico. Certo. Segunda pergunta, que uma pessoa faz para, como que a pessoa vai saber se ela já chegou na dose certa e quando que ela vai poder dizer para, por exemplo, pro psiquiatra dele ou dela que, cara, eu não tá funcionando, essa dose precisa ser reajustada. Como é que ela faz para perceber em si? Ela não vai perceber isso sozinha. Isso, o médico vai ajudar ela a perceber com algumas perguntas específicas e muitas vezes a gente usa também alguma pessoa que convive com ela, um cônjuge, um familiar, para poder ajudar também na avaliação externa, porque muitas coisas o paciente não percebe que melhorou, mas melhorou na avaliação de outras pessoas também, né? Aí vai muito da experiência clínica mesmo do médico que está ajudando. Eu acho que aí é uma questão de sacar ali, de perceber o ponto em que o paciente está. Entendi. Então, só para finalizar, eu queria considerações finais dos dois. Primeiramente, foi incrível essa live, eu achei que foi Ai, que interessante, bacana, deu para Dani. Que responder legal. muita dúvida, né? Porque assim, aqui de verdade, se eu Tem um fosse ler monte ainda. todas, não dá, a É, gente ia virar a noite, porque a de gente verdade adianta outro chegaram, dia aí. inclusive, enquanto a gente está conversando aqui, já surgiram mais seis Um monte perguntas. de perguntas No legais. total, até agora, tem 59 perguntas aqui. Então, assim, Então. Passa para mim, eu vou muita respondendo, não pergunta. tem Eu problema. vou passando para você e a Vamos gente vai ter sorte. respondendo. Legal. E, e é isso, a gente está aqui para trazer Legal. conhecimento, para fazer com que as pessoas conheçam e aprendam sobre o TDAH, É, para finalmente saírem do sofrimento. Nossa ideia é de arrancar esse sofrimento das pessoas, seja com através de um certeza. abraço, seja através de uma fala, seja através de informação, seja através das medicações e assim por diante. É isso. Bacana. Somos todos É depurativos. isso. É isso aí. Considerações finais do Gabriel? Isso aí. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite aí, adorei o papo, né? Acho que são perguntas aí muito pertinentes e elas não acabam, né? Assim, eu acho que a gente vai precisar de talvez mais um dia aí para responder tudo e tal, mas é muito legal, fiquei bem feliz aí de participar aí na live aí contigo, Danilo. Uhum. E tô à disposição, né? Pra gente bater um papo outro dia aí. Vambora. Beleza. Estamos aí. Gabriel, então, deixa eu só te falar uma coisa. Ah, Perguntaram lá no hum, comecinho da live se a gente hum. poderia fazer uma live sobre ansiedade e depressão. Talvez pode ser um Podemos? tema para Podemos, sem uma problema próxima live nenhum. aí. Daí a Sem gente problema. vê quando que é Bora. possível. Vamos sim. Vamos Beleza? combinar. Vamos por aí. Beleza. Então é isso. Brigadão, Valeu, tamo gente. Um junto abração e aí. como disse, Obrigado. como eu já disse antes, somos todos imperativos.